Canto 21. Ora, quando chegaram ao val do rio de lindíssimo fluir, o chanto cheio de redemoinhos, a quem gerara Zeus imortal, foi aí que Aquiles os dividiu. A uns perseguiu pela planície até a cidade, aonde os aqueus espantados tinham fugido no dia anterior, quando desvariava o glorioso Heitor. Para lá se tornavam em debandada, e Hera espalhou à frente deles cerrado nevoeiro para os impedir. Mas a outra metade era empurrada para as fundas correntes do rio de prateados torvelinhos. Para lá se atiraram com grande estrondo. Ecoaram as correntes que fluíam a pique, e os barrancos em derredor ressoaram. Aos berros nadavam eles em várias direções, rodopiando nos redemoinhos. Tal como quando sob a investida do fogo voam os gafanhotos em fuga para o rio, lavram as labaredas indefectíveis quando surgem de repente e os insetos caem na água. Assim a frente de Aquiles se encheu de cavalos e homens a torrente sonora do chanto de fundas correntes. O que ele disse aqui? Aquiles que eles pressionou os troianos contra o rio Chanto. A uns troianos, ele perseguiu pela planície, onde no dia anterior os aqueus ou gregos tinham fugido. Então uma parte fugia, uma parte dos troianos fugia, a outra parte foi empurrada para o rio Chanto. Para lá se atiraram com grande estrondo. Eles nadavam em várias direções, rodopiando nos redemoinhos. Nossa, eles se atiraram, eles pularam no rio. Em seguida, o herói gerado por Zeus deixou a lança na ribeira, inclinada contra um tamarindo, e mergulhou como um deus, segurando apenas a espada. Planejava no espírito trabalhos ruins. Pôs-se a dar golpes com a espada, às voltas no rio. Olha a diferença para com os outros. Enquanto os outros pulam e são arrastados, aqui eles pulam com a espada, mata e volta para a terra. Surgiram gritos pavorosos dos que ele feria. A água ficou vermelha de sangue. Tal como quando de um golfinho, grande cetáceo, os demais peixes fogem para encher os recessos de um porto de bom ancoradouro, aterrorizados, pois sofregamente ele devora tudo o que apanha. Assim os troianos caíram nas correntes terríveis do rio, sob os barrancos escarpados. E Aquiles, quando se fartou da matança, tirou vivos do rio 12 mancebos, o preço do morto Patroclo, filho de Menécio. Levou-os de lá, assarapantados como gamos, e atou-lhes as mãos atrás com as belas correias, que eles traziam como adereços nas túnicas bem tecidas, e deu-os aos amigos para os levarem para as naus recurvas. Depois se lançou de novo, ávido de mais morticínio. Foi então que deu de cara com um filho de Príamo Dardânio, fugindo do rio, Licaon, a quem outrora Aquiles tomara à força no pomar de seu pai, quando lá caminhava à meio da noite.
qual é a história, né? Aquiles encontrou Licaon, outro filho de Príamo. Em outra ocasião, Aquiles teve um encontro com Licaon. Olha aqui. O jovem Licaon cortava com um bronze afiado vergontes de figueira selvagem, rebordo para o seu carro. De encontro a ele, como ínvio flagelo, surgira o divino Aquiles. E depois o vendera na bem fundada Lenos, levando-o para lá na nau, onde o filho de Jasão pagou o preço por ele. Então ele levou Licaon como escravo, vendendo em Lenos para o filho de Jasão. Mas de lá o resgatara um hóspede paterno por uma fortuna. É esse o de Ímbrio. Então, um hóspede do pai dele, Príamo, o resgatou, que o mandara para a divina Arisbe. Porém, de lá, Licaon fugira às escondidas para a casa de seu pai. Mas ele mesmo tinha fugido. E durante 12 dias se dedicara ao prazer com seus amigos, vindo de Lenos. Mas, ao 12º dia, de novo, um deus o lançou nas mãos de Aquiles, que estava prestes a mandá-lo para o Hades, ou seja, matá-lo, embora ele não quisesse ir. Não quisesse ir para o Hades é ótimo, né? Quem vai querer ir? Assim que o divino Aquiles, de pés velozes, viu Licaon nu, sem elmo nem escudo e sem lança na mão, porque tudo atirara ao chão, pois oprimia-o o suor, quando fugia do rio, e o cansaço domava-lhe os joelhos. Agitado assim, disse ao seu magnânimo coração: Ah, grande é o prodígio que contemplam meus olhos. Na verdade, os magnânimos troianos que eu matei, de novo voltarão à vida da escuridão nebulosa, tal como este escapou ao dia impiedoso, ele que foi vendido na sacra Lenos. Nem o reteve a extensão do mar cinzento, que a muitos engole, contrariados. Mas ele agora vai saborear a ponta da minha lança, para que eu veja e compreenda no espírito se de igual modo lá de baixo regressará, ou se o reterá a terra provedora da vida, ela que até os fortes retém. Aqueles estavam pensando, né, enquanto vê Licaon nu. Já o vendi, mas ele voltou. Enquanto os troianos que eu matei ficaram no Hades. Agora eu vou matá-lo e quero ver se ele vai conseguir voltar do Hades. Assim refletiu e aguardou. Mas o jovem chegou junto dele assarapantado, desejoso de lhe tocar nos joelhos, pois queria em seu espírito fugir da morte maligna e do negro destino. O divino Aquiles levantou bem alto sua lança comprida, ávido de o penetrar. Olha só a cena que erótica, né? Ele encontrou o rapaz nu, fala: olha, né, o que os meus olhos contemplam. Será que agora eu vou conseguir... será que ele agora vai saborear a ponta da minha lança? Né? E aí, o que o jovem faz? Se ajoelha diante dele. Porque ele queria fugir da morte maligna e do negro destino. Aí o Aquiles levantou bem alto sua lança comprida. Olha só o pauzão do Aquiles, ávido de o penetrar. Mas Licaon pôs-se por baixo e agarrou-lhe os joelhos, agachando-se. E a lança passou-lhe por cima das costas e ficou espetada na terra, esfomeada de carne de homem. Olha só. Então Licaon, com uma mão, tocou-lhe os joelhos em súplica, enquanto com outra agarrava a lança afiada e não a largava. Ele segurou a lança do Aquiles com muita vontade, né?
E falando, lhe proferiu palavras aladas. Peço-te pelos teus joelhos, ó Aquiles, respeita-me e tem pena de mim. Olha só, pediu pena. Um homem guerreiro não pede pena, né? Agora um homem feminino pede. Perante ti, ó tu criado por Zeus, sou suplicante venerando. Pois foi a tua mesa que primeiro comi o cereal de Deméter. No dia em que me tomaste no meu bem cuidado pomar. O Aquiles foi roubado. Não, o Licaon foi roubado pelo Aquiles, né? Ele estava comendo. Ele estava no pomar dele e foi roubado pelo Aquiles. Depois me levaste para longe do meu pai e dos meus amigos, para a sacra Lenos. Lá te fiz lucrar o preço de 100 bois. Agora ganhei. Olha só como ele está falando de uma história em que ele é o passivo, né? Agora ganhei a liberdade por ter pagado 3 vezes o meu preço. E esta é a minha 12ª aurora, desde que regressei a Ilion depois de tudo que sofri. Agora de novo nas tuas mãos me pôs o fado malévolo. Sou de certo detestado por Zeus Pai, que me dá novamente a ti. Para uma vida curta me deu à luz minha mãe, Laótoa, filha de Altes, o ancião. Altes, que é rei dos belicosos Léleges, senhor da íngreme Pédaso de Satinioente. Príamo desposou sua filha, assim como muitas outras, mas dele nós dois nascemos, e tu matar-nos-ás aos dois. Ao outro tu mataste entre os peões dianteiros, ao divino Polidoro, com uma estocada da tua lança. Agora ao meu encontro virá a morte, pois não creio que escaparei das tuas mãos incríveis, visto que nelas me pôs um Deus. Mas agora coisa te direi e tu guarda no teu espírito. Não me mates, pois não nasci do útero de onde nasceu Heitor, que matou o teu companheiro, tão bondoso e tão valente. Falou, não me mate, porque eu não sou. Eu sou irmão de pai do Heitor, né? Assim lhe falou o glorioso filho de Príamo, com palavras de súplica. Mas não foi voz branda que ouviu em resposta. Tolo, não me ofereças resgates, nem regateis comigo. Antes de a Patroclo ter sobrevindo o dia do teu destino, sempre me era mais agradável ao espírito poupar os troianos. Ele está falando, olha, eu poupava os troianos antes de vocês matarem Patroclo. E muitos levei eu vivos para vender no outro lado. Mas agora nenhum fugirá à morte de todos os que o Deus me lançar nas mãos à frente das muralhas de Ilion. Nenhum dentre todos os troianos, muito menos os filhos de Príamo. Não, querido amigo, morre tu também, porque choras para nada. Também morreu Patroclo, que era muito melhor que tu. Eu falando aí, eu prefiro Patroclo, meu querido. E não olhas para mim, e não vês como sou alto e belo? Nobre homem é meu pai, e deusa é a mãe que me gerou. Mas também para mim virá a morte e o fado inelutável. Chegará a aurora, a tarde, ou então o meio-dia, em que, em combate, alguém me privará da vida, quer atirando a lança ou disparando uma flecha. Assim falou, e deslaçaram-se os joelhos e o coração do outro. Largou a lança, mas pôs-se de joelhos com ambos os braços estendidos. Aquiles desferiu-lhe, olha só, né? Ele perdeu, os joelhos amoleceram o coração antes de ser atingido, o Licaon. Ele não ficou firme até o final, né? E ele pediu em súplica mesmo, né? Aquiles desferiu-lhe um golpe com a espada afiada na clavícula, por baixo do pescoço, e a espada de 2 gumes penetrou. Prostrado no chão ficou Licaon,
estatelado. Seu negro sangue jorrou da ferida e molhou a terra. Porém Aquiles agarrou nele pelo pé e atirou-o ao rio. E jactante lhe disse palavras aladas: Deita-te aí no meio dos peixes, que lamberão o sangue das tuas feridas, sem quererem saber de ti. Tua mãe não te porá no leito, nem te chorará, mas o escamandro irá levar-te nos teus redemoinhos até o amplo regaço do mar. Muitos serão os peixes que, saltando na onda escura, se lançarão para comer a branca gordura de Licaon. Morrei, pois, até que cheguemos a Sacra Ilion, vós que agora fugis. Tudo destruirei no vosso encalço, de nada vos servirá o rio de belas correntes de prateados torvelinhos, a quem certamente vós sacrificastes numerosos touros. E vivos nos redemoinhos lançastes cavalos de casco não fendido. Mas mesmo assim morrereis uma morte ruim, até que todos me pagueis a morte de Patroclo e o sofrimento dos aqueus que chacinastes junto das naus velozes quando longe me mantive. Assim falou, e o rio enfureceu-se ainda mais no coração e cismou no espírito como poderia pôr cobro à labutação do divino Aquiles e assim afastar dos troianos a desgraça. Entretanto, o filho de Peleu, com sua lança de longa sombra, atirou-se a Asteropeu, desejoso de o matar. A ele que era filho de Pélegon, a quem gerara o Áxio de amplo caudal e Pelibeia, a mais velha das filhas de Aquessâmeno. Foi com ela que o rio de fundas correntes se deitou em amor. Olha só. Aquele se lançou contra Asteropeu, que era filho de Pélagon, que por sua vez era filho de Áxio, outro rio. A gente está falando de vários rios agora, né? Pelasgo, o rio Áxio, com Peribeia, geraram o Pélagon, né? A Peribeia era a mais velha das filhas de Aquessâmeno. Foi com ela que o rio de fundas correntes se deitou em amor. Contra ele se lançou o Asteropeu. Contra ele se lançou Aquiles e Asteropeu saiu do rio para o enfrentar, com 2 lanças na mão. No ânimo lhe pusera o Xanto, o rio, também, a coragem, furioso por causa dos mancebos mortos, a quem Aquiles chacinara no rio, sem dó nem piedade. O rio Xanto estava furioso contra Aquiles, né? Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o divino Aquiles de pés velozes. Quem és tu e de onde vens, tu que ousas enfrentar-me? Filhos de infelizes são os que se opõem à minha força. Respondendo-lhe assim falou o glorioso filho de Pélagon: Pelida magnânimo, por que queres saber da minha linhagem? Venho da Peônia de férteis sulcos, terra longínqua, e sou comandante dos peônios com suas lanças compridas. Esta é a minha 11ª aurora, desde que cheguei a Ilion. Mas minha linhagem provém do Áxio de amplo caudal, do Áxio, cujas águas são as mais belas da terra. Ele que gerou Pélagon, famoso pela sua lança. Dizem que ele foi meu pai. Mas agora combatamos, ó glorioso Aquiles. Assim falou com voz ameaçadora. Mas o divino Aquiles elevou a lança de freixo do Pélion. Porém, o herói Asteropeu arremessou ambas as lanças em simultâneo, pois era ambidestro. Com uma lança acertou no escudo, mas não logrou penetrar, pois reteve-a o ouro, oferenda divina.
Com a outra lança infligiu ao braço direito de Aquiles uma ferida lacerante. Jorrou negro sangue, mas a lança passou por cima dele e fixou-se na terra, esfomeada de carne. Em seguida, contra Asteropeu, arremessou Aquiles a sua lança direita de freixo, ávido de o matar, mas não o atingiu, acertando-o no escarpado barranco. E até metade do seu comprimento se fixou a lança de freixo. Porém, o Pelida desembainhou de junto da coxa a espada afiada e atirou-se a ele furioso. E Asteropeu não conseguiu arrancar do barranco a lança de freixo com sua mão possante. 3 vezes a fez estremecer na sua vontade de a arrancar. 3 vezes desistiu do esforço. A 4ª vez queria no ânimo dobrar e quebrar a lança de freixo do Eácida. Mas antes de que tal acontecesse, aproximou-se Aquiles e matou. Desferiu-lhe um golpe no ventre, junto do umbigo, e todas as vísceras se entornaram no chão. A ele que ofegava veio a escuridão cobrir-lhe os olhos. Aquiles saltou para cima do peito e despojou das armas com palavras ufanas. Jaz aí assim, difícil é pelejar contra os filhos do forte Crônida, mesmo para alguém cuja linhagem provém de um rio. Declaraste que eras descendente de um rio de amplo caudal, mas eu afirmo ser da linhagem do grande Zeus. O pai que me gerou é rei dos numerosos mirmidões. Peleu, o Eácida. Éaco foi gerado por Zeus, tal como mais forte é Zeus do que os rios que murmuram até o mar. Então, além de matar ele, está tripudiando, né? Mais forte é a linhagem de Zeus do que a dos rios, pois aqui junto de ti está um grande rio, se é que ele servirá de alguma coisa. Não é possível lutar contra Zeus Crônida. Ao nível dele, nem o poderoso Aquelô se coloca. Ele está falando, nem o poderoso rio Aquelô pode contra Zeus, né? O Aquiles está se achando o próprio Zeus ali. Nem a grande força do oceano de fundas correntes, de quem todos os rios procedem e todo o mar, todas as fontes e todas as nascentes profundas. Mas também tem medo do relâmpago do grande Zeus e de seu terrível trovão quando irrompe no céu. Assim falou, e do barranco tirou a lança de bronze. Deixou Asteropeu onde estava, depois de o ter privado da vida, jazente no areal. E a água escura veio molhá-lo. À volta dele se afadigaram as enguias e os peixes, arrancando e rasgando a gordura dos seus rins. Porém, Aquiles foi atrás dos senhores de carros de combate, os peônios, que estavam aterrorizados no rio redemoinhante, após terem visto o melhor deles em potente combate a ser subjugado pelas mãos e pela espada do Pelida. Ele matou o Asteropeu, que era o melhor dos peônios, que estavam apavorados, né, agora. Foi aí que ele matou Tersíloco, Emídon e Astípilo, Mineso e Trásio, e Ênio e Ofelestes. E mais peônios teria o veloz Aquiles chacinado, se não tivesse se enfurecido o rio de fundos torvelinhos. E o rio assumiu forma humana, e fazendo soar uma voz do redemoinho: ó Aquiles, aos homens superas na força e no mal que praticas, pois permanentemente os próprios deuses te prestam auxílio. Se te concedeu o Crônida chacinares todos os troianos, ao menos escorraça-os para fora da minha corrente, e para de jogar gente morta aqui, e pratica a carnificina na planície. Minhas correntes amoráveis estão cheias de cadáveres. Nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois está tudo entupido com corpos que tu mataste sem piedade. Agora deixa-me em paz. O espanto me domina, ó Senhor das hostes. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes: que assim seja, ó escamandro criado por Zeus, como ordenas.
Mas não cessarei de chacinar os presunçosos troianos, até que os tenha encurralado a todos na cidade, e posto Heitor à prova, corpo a corpo, a ver se me subjugará, ou eu a ele. Assim dizendo, arremeteu contra os troianos como um deus, e logo a Apolo disse o rio de fundos torvelinhos: Ah, senhor do arco de prata, filho de Zeus, não obedeceste às ordens do Crônida, que te disse para com afinco protegeres e estares ao lado dos troianos, até que sobrevenha a estrela tardia da tarde e a terra de férteis sulcos cubra a escuridão. Assim falou, mas Aquiles, famoso pela lança, saltou do barranco para o meio do rio, que por sua vez, com rápida corrente inchada, se atirou contra ele. Ele vai lutar contra o rio, despertando todas as correntes com ímpeto e arrastando os muitos cadáveres no seu leito, mortos por Aquiles. E o rio, atirou-os para fora, com sonorosos mugidos de touro, para a terra. E aos vivos salvou nas belas correntes, escondendo-os nos amplos e fundos torvelinhos. Então ele se livrou dos mortos e ajudou os vivos, o escamandro. De forma terrível se elevou sobre Aquiles a onda impetuosa. Atacou Aquiles. A corrente contra seu escudo arrastou-o para trás. Não era possível manter-se de pé. Então agarrou com as mãos num alto e belo ulmeiro. Mas tombou, arrancado pelas raízes, arrastando toda a ribeira, estendendo-se sobre as belas correntes com a sua abundante folhagem, criando uma ponte sobre o rio, pois toda a árvore nele caíra. Ou Aquiles agarrou numa árvore que o escamandro arrancou. Mas Aquiles emergiu da corrente e pôs-se a voar em fuga com pés velozes através da planície, receoso. O grande Deus não desistiu, mas levantou-se contra ele em alta onda de crista escura, para travar no seu esforço o divino Aquiles e para afastar dos troianos a desgraça. Mas o Pelida retrocedeu à distância de um arremesso de lança, com o ímpeto de uma águia negra, ave de rapina caçadora, que é a mais rápida e mais forte dos pássaros voadores. Como a águia se precipitou e sobre seu peito o bronze ressoava de modo medonho. Desviava-se do dilúvio e fugia em frente, mas o rio seguia atrás com um rugido descomunal, tal como quando da nascente de água escura. Interessante porque o Aquiles foi matando homens que eram jogados no rio, os homens não eram suficientes para ele, e ele agora está enfrentando o próprio rio. Tal como quando da nascente de água escura o jardineiro desvia a corrente de água para as plantas e canteiros de enxada na mão, retirando do canal os empecilhos, à medida que flui todos os seixos são arrastados, e a água sussurrando segue depressa para baixo, descendo o terreno inclinado até ultrapassar quem a guia. Assim a onda da corrente ultrapassava Aquiles, rápido embora fosse. Aos homens superiores são os deuses. Quantas as vezes que tentava o divino Aquiles de pés velozes estacar frente a frente, para perceber se todos os imortais o punham em fuga, todos que o vasto céu detém? Tantas eram as vezes que a grande onda do rio, alimentado pelo céu, lhe batia de cima nos ombros. Olha só, o Aquiles, tantas vezes que o Aquiles atacava os imortais para ver se eles o fariam fugir, foram as vezes que o escamandro revidou. E se Aquiles saltava com os pés irritado no coração,
O rio cansava-lhe os joelhos, fluindo com violência por baixo, tirando-lhe a terra debaixo dos pés. O Pelida gemeu e olhou para o vasto céu. Zeus, pai, como é que nenhum dos deuses me ajuda nesta miséria e me salva do rio? É ele que está enfrentando o rio. Que eu sofra depois o que tiver de sofrer. Para mim, nenhum outro dos deuses celestiais é tão culpado como minha mãe amada, que me enfeitiçou com mentiras. Ela que me disse que sob as muralhas dos troianos couraçados eu haveria de morrer por causa das rápidas flechas de Apolo. Oxalá tivesse sido Heitor a matar-me, o melhor dos homens de lá. Valor teria tido quem matara. Valor teria tido quem fora morto. Olha só, né? Quem é morto numa batalha tem valor, tanto quanto ele dá valor para quem o matou. Mas agora, por uma morte miserável, foi decidido que eu fosse apanhado no grande rio, como um rapazinho tratador de porcos a quem arrasta a torrente invernosa que tentou atravessar. Assim falou. E imediatamente Poseidon e Atena se aproximaram e se puseram ao seu lado, semelhantes a homens mortais. Seguraram-lhe as mãos e apoiaram-no com palavras. O primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor da terra. Pô, aqui ele está com problema com o rio. Ao invés do Poseidon se sobrepor ao rio, ele vai falar Aquiles, o seguinte: o rio é forte. Pelida, não tremas excessivamente, nem sintas medo. Nós somos da parte dos deuses teus coadjuvantes, com o consentimento de Zeus, eu próprio e Palas Atena. Não está fadado que tu pereças por causa do rio. Rapidamente ele desistirá, e tu próprio o saberás. Sabiamente te aconselharemos, se nos escutares. Não faças tuas mãos cessar da guerra maligna, até que dentro das célebres muralhas de Ílion tenhas encurralado a hoste dos troianos, que foge de ti. E tu, depois de teres matado Heitor, volta de novo para as naus. Conceder-te-emos que ganhes a glória. Depois que assim falaram, partiram ambos para junto dos imortais. Ele seguiu o caminho, Aquiles, muito encorajado pelas palavras dos deuses, em direção à planície. E todo o terreno estava inundado de água. Muitas belas armaduras de mancebos dizimados na batalha, e muitos cadáveres flutuavam. Mas alto levantou ele os joelhos, avançando direto contra a corrente. E nem o conseguiu reter o rio de amplo caudal, pois grande força lhe insuflara Atena. Mas o escamandro não diminuiu sua raiva, mas enfureceu-se ainda mais contra o Pelida. Elevou-se até formar com a corrente uma onda de alta crista e chamou com um brado pelo Simoente. Então o rio Escamandro chamou o rio Simoente. Querido irmão, retenhamos ambos a força deste homem, visto que vai rapidamente destruir a grande cidade do rei Príamo. Os troianos não serão capazes de lhe resistir no combate. Mas venha ajudar-me depressa e enche as tuas correntes com a água das nascentes e desperta todas as torrentes. Faz levantar uma onda enorme e cria um imenso turbilhão de árvores caídas e de pedras, para pararmos este homem feroz, que agora prevalece, disposto até a competir com os deuses, pois afirmou que a sua força e a sua beleza de nada lhe servirão, nem as belas armas, que talvez venham a jazer no fundo da lagoa, cobertas de lama.
e ao próprio Aquiles eu cobrirei com areia, e verterei por cima dele quantidades incontáveis de seixos e nem os aqueus saberão onde recolher seus ossos, com tal fundura de lama o cobrirei, pois aqui mesmo será a sua sepultura, e não precisará de um túmulo elevado, quando os aqueus lhe fizerem o funeral. Assim disse, e atirou-se impetuoso sobre Aquiles, caindo-lhe de cima e espumando de escuma e de sangue e de cadáveres. A onda purpúrea do rio, alimentado pelo céu, elevou-se sobre ele e estava prestes a engolir o Pelida. Mas Hera gritou alto, receosa por causa de Aquiles. Não fosse o grande rio de fundas correntes arrastá-lo. E logo disse a Hefesto, seu filho amado: Levanta-te, ó pé manco, ó meu filho, pois foi contra ti que decidimos que o Xanto se oporia em combate. Presta auxílio rapidamente e faz lavrar tuas chamas abundantes. E eu própria farei levantar o Zéfiro e o branco Noto, para que soprem do mar com terrível rajada de tempestade, para que se queimem os troianos mortos e as suas armas, empurrando em frente a chama maligna. Mas tu, junto das margens do Xanto, queima as árvores e lança-lhes o fogo. O que a Hera pediu pro Hefesto? Para ele ajudar criando chamas. E a Hera fará levantar o vento Zéfiro e o vento também Noto, para que soprem um vento de fogo, né, sobre os troianos já mortos e as armas dele. Aí ela diz, né? Mas tu, junto das margens do Xanto, queima as árvores e lança-lhes o fogo. Não deixes que te demova com palavras suaves ou com ameaças. E não ponhas cobro a tua fúria até que eu te dê sinal, com um grito. Então poderás acalmar teu fogo indefectível. Assim disse. E Hefesto ateou seu fogo sobrenatural. Primeiro surgiu o fogo na planície e queimou os mortos numerosos que ali jaziam, chacinados por Aquiles. Toda a planície ficou ressequida, a bela água impedida, tal como quando, na época da ceifa, o Bóreas, um vento, né, seca um pomar há pouco irrigado e alegra-se o cavador. Assim ficou seca toda a planície, e os mortos foram queimados. O Hefesto fez com que se queimasse, né? Mas depois virou a chama brilhante contra o rio. Arderam os ulmeiros e os choupos. E os tamarindos. Arderam o lódão e os juncais e a junça, que crescia com abundância, ao som do fogo, à volta das belas correntes do rio. Muitos sofreram as enguias e os peixes nos torvelinhos. Estrebuchavam para cá e para lá nas correntes, atormentados pelo sopro do ardiloso Hefesto. A força do rio estava a arder, e falou-lhe pelo nome: Hefesto, não há entre os deuses quem contigo rivalize. Não combaterei contra ti,
que lavras como fogo ardente. Desiste do conflito. Quanto aos troianos, que para a cidade os empurre já o divino Aquiles, que me interessa lutar ou ajudar. O rio está desistindo, né? Falou, queimado pelo fogo. Suas belas correntes ferviam, tal como o caldeirão ferve por dentro incitado por fogo vivo, e derrete a banha de um grande suíno cevado, fervendo por toda a parte, e mais lenha é posta por baixo, assim com o fogo ardiam as belas correntes, e a água fervia. O rio já não queria fluir em frente, mas estava parado. Atormentava-o o fogo do sagaz Hefesto. Depois a Hera dirigiu muitas súplicas e palavras aladas. Hera, o rio falando para Hera, por que razão decidiu teu filho atormentar a minha corrente, dentre todas as outras? Não sou assim tão culpado perante ti, mas todos os outros que prestam auxílio aos troianos. Pela minha parte, desistirei, se é isso que tu ordenas, mas que desista também Hefesto, e jurarei jamais afastar dos troianos o dia da desgraça, nem mesmo quando Troia arder com fogo devorador, quando os belicosos filhos dos aqueus lhe pegarem fogo. Quando ouviu esta súplica, a deusa Hera de alvos braços imediatamente disse a Hefesto, seu filho amado: Hefesto, para, ó meu filho glorioso, não é bonito assim atacares um deus imortal por causa de mortais. Assim falou. Ela chamou a atenção de Hefesto, mas foi ela mesma que tinha pedido para ele fazer isso, né? Ela chamou a atenção dele na frente do rio. Hefesto extinguiu seu fogo sobrenatural e de novo se apressou o caudal pelo leito de belas correntes. Depois que foi domada a fúria do chanto, ambos desistiram no conflito, pois Hera os impedira, zangado embora estivesse. Mas sobre os outros deuses se abateu a discórdia pesada e terrível, e duplamente se dividiu seu espírito. Caíram uns sobre os outros com um enorme bramido, e a terra ressoou. O grande céu ecoou com som de trombeta. Zeus ouviu, sentado no Olimpo, e riu-se seu coração de alegria, quando viu os deuses lutando uns contra os outros. E eles já não se abstinham. Quem deu início à luta foi Ares, perfurador de escudos, e atirou-se contra Atena, segurando a bronze e a lança com palavras insultuosas. Por que razão, ó carraça, arrastas os deuses para a luta com tua feroz audácia, incitada por teu altivo coração? Não te lembras da vez em que atiçaste o Tidida Diomedes a ferir-me, quando tu própria pegaste na lança e contra mim arremeteste, rasgando minha bela carne? Creio que por isso agora pagarás o preço do que fizeste. Assim dizendo, o Ares golpeou Atena na égide ornada de borlas medonha, contra a qual nem o relâmpago de Zeus prevalece. Foi contra ela que sua lança comprida atirou Ares ensanguentado. Mas Atena recuou e com mão firme agarrou num pedregulho que jazia na planície, lacerante, negro e pesado, que outrora os homens colocavam como limite das propriedades. Com ele atingiu o célere Ares no pescoço e deslaçou-lhe os membros. Tombando, ocupou ele 7 geiras de terreno. Os cabelos ficaram sujos de pó e as armas ressoaram. Riu-se Palas Atena. Reparou que agora falou um nome e sobrenome, né? Que Ufana lhe dirigiu palavras aladas. Estulto, ainda não percebeste que muito mais forte declaro eu ser, conquanto procures igualar a minha força. Assim saciarás completamente as eríneas de tua mãe, que furiosa contra ti congemina danos, porque abandonaste os aqueus e prestas auxílio aos presunçosos troianos. Assim falando, desviou dele seus olhos brilhantes,
Mas Ares tomou pela mão a filha de Zeus, Afrodite, e levou-o enquanto ele gemia profundamente. A custo recobrava o fôlego. Quando a viu, a deusa era de alvos braços, de imediato a Atena dirigiu palavras aladas. Ah, filha de Zeus, detentor da égide, a Tritona. A Atena é filha de Zeus, não com Hera. Mas por que Hera não tem raiva de Atena, então? Porque Atena nasceu da cabeça dos Zeus, né? Quando ele engoliu a deusa Metis. Eis que de novo a inoportuna Afrodite, leva Ares, flagelo dos imortais, para longe da refrega no meio da turba. Vai atrás dela. Assim falou, e Atena apressou-se, exultando no coração. Chegou junto de Afrodite e com mão firme a esmurrou nos peitos. Logo ali se lhe deslaçaram os joelhos e o coração. Jazeram, pois, ambos na terra provedora de dons, e Atena, ufana, dirigiu-lhes palavras aladas. Provera que assim jazessem todos os adjuvantes dos troianos ao combaterem contra os aqueus couraçados, assim descarados e audazes, tal como Afrodite veio auxiliar Ares, desafiando a minha força. Há muito teríamos nós acabado com a guerra, tendo saqueado a cidade bem habitada de Ílion. Assim falou e sorria a deusa, era de alvos braços. Ela adorava ver Afrodite apanhando. Porém, a Apolo falou o poderoso sacudidor da terra. O Poseidon, falou para Apolo: Febo, por que razão nos afastamos? Não fica bem, já que outros começaram. Mais vergonhoso seria se, assustados, regressássemos ao Olimpo, ao palácio de Zeus de bronze e o chão. Começa, pois tu és mais novo. Não seria bonito ser eu a começar, visto que sou mais velho e sei mais coisas. Tolo, como tens um coração sentino, nem te lembras de tudo quanto sofremos de males em Ílion. Ele está tentando fazer Apolo se voltar contra os troianos. Só nós, dentre os deuses, quando ao altivo Laomedonte servimos como jornaleiros por vontade de Zeus durante 1 ano. Jornaleiros trabalhadores que recebem o jornal ou um pagamento, recebendo jorna fixa. E ele era nosso amo e dava as ordens. Na verdade, construí para os troianos a muralha em torno da cidade, vasta e de grande beleza, para que a cidade nunca fosse saqueada. E tu, ó Febo, apacentaste o gado de passo cambaleante nas faldas do Ida, de muitas florestas e muitas escarpas. Mas quando as estações jucundas volveram até chegar o termo da nossa jorna, foi então que de todo o pagamento nos defraudou o tremendo Laomedonte e mandou-nos embora com ameaças. Caramba! Ameaçou que nos ataria os pés, assim como as mãos em cima, e que nos venderia como escravos nas ilhas longínquas. E atirou-se a nós como se nos quisesse decepar as orelhas com o bronze. Poseidon está lembrando a ocasião em que ele e Apolo trabalharam a pedido de Zeus para Laomedonte. Poseidon construindo uma muralha, Apolo apacentando bois. E Laomedonte não pagou nada para eles, tendo isso sido prometido. E nós regressamos de coração entristecido, furiosos por causa do pagamento que foi prometido, mas não pago. É ao povo dele que tu agora favoreces e não colaboras conosco para que pereçam os presunçosos troianos de forma horrível, eles, seus filhos e suas esposas legítimas. Respondendo-lhe assim falou o soberano Apolo que age de longe. Sacudidor da terra, nunca dirias que tenho discernimento no espírito.
se eu lutasse contra ti por causa dos mortais, esses desgraçados, que como as folhas, ora estão cheios de viço e comem o fruto dos campos, ora definham e morrem. Apolo está falando, não vou lutar contra você, Poseidon, porque em favor desses que ora vivem, mas logo morrem. Com toda a rapidez desistamos do combate, eles que lutem entre si. Assim dizendo, virou as costas, pois envergonhava-se de se pegar à pancada e ao murro contra o irmão de seu pai. Mas muito o repreendeu sua irmã, a rainha das feras, Artemis dos bosques, e proferiu um discurso insultuoso. Então foges, ó Deus que ages de longe, e a Poseidon dás toda a vitória, e outorga-lhes a glória sem razão. Tolo, por que carregas um arco inútil como o vento? Que eu nunca mais te ouça e vanglories-te no palácio de nosso pai, como fazias entre os deuses imortais, que enfrentarias Poseidon em combate corpo a corpo. Assim falou, mas não lhe deu resposta Apolo, que age de longe. Mas enfureceu-se a veneranda esposa de Zeus e repreendeu a arqueira com palavras insultuosas. Como queres tu, ó cadela desavergonhada, pôres-te de pé contra mim? Difícil eu te seria pela força se me virasse contra ti, arqueira embora sejas. Leoa te fez Zeus contra as mulheres, e concedeu-te poderes de matar quem delas quiseres. Mas seria melhor estares nas montanhas, chacinando as feras selvagens e os veados, do que virares-te contra quem é mais forte. Porém, se queres, fica sabendo o que é a guerra, para que saibas quão mais forte sou eu que tu, visto que te medes comigo. Assim falou, e agarrou ambas as mãos da outra pelo pulso com a sua mão esquerda, e com a direita tirou-lhe do arco e flechas. Tirou-lhe arco e flechas dos ombros. E com esses objetos, sempre com um sorriso na boca, lhe bateu nas orelhas. Ela agitava-se e as setas caíram da aljava. Lavada em lágrimas, Artemis fugiu dela como a pomba que foge de um falcão para a concavidade de uma rocha num penhasco, pois não está fadado que seja apanhado. Assim fugiu Artemis chorando, deixando o arco onde estava. Poseidon, Hera, Zeus são irmãos. Artemis, Apolo. Eu falei Atena? Não. Hera, Poseidon. Hera e Poseidon, Hades, são irmãos do Zeus. Menos fortes do que ele, mas mais fortes, com certeza, do que os filhos de Zeus, que são Atena, Apolo, Ares, Artemis. A pomba foge de um falcão para a concavidade de uma rocha num penhasco, pois não está fadado que seja apanhada. Assim fugiu Artemis chorando, deixando o arco onde estava. A Leto disse então o mensageiro matador de Argos: Leto, eu contra ti não combaterei. Coisa feia seria andar à pancada com as mulheres de Zeus, que comanda as nuvens. Leto é a mãe do Apolo, né? Mas podes vangloriar-te à vontade entre os deuses imortais, que pelo poder da tua força me venceste no combate. Assim falou, e Leto recolheu o arco recurvo e as setas, que tinham caído, por todo lado no turbilhão da poeira. E depois de ter pegado no arco da filha, voltou para trás. Porém Artemis chegou ao palácio de bronze e o chão de Zeus e sentou-se lacrimosa aos joelhos do pai. Estremecia à volta dela o vestido ambrosial.
Abraçou-a o pai Crônida e assim lhe disse, rindo aprazivelmente: Querida filha, quem dentre os deuses celestiais te tratou tão depravadamente, como se andasses às claras a praticar o mal? Respondeu-lhe a bem coroada deusa do rumor da caça: Foi tua esposa que me espancou, ó pai. Era de alvos braços. A partir dela, sobre os imortais se abateram a discórdia e o conflito. Deste modo, estas coisas diziam entre si. Porém, Febo Apolo entrou na sacra Ilion, pois preocupava-o a muralha da cidade bem construída. Não fossem os dânaos destruí-la naquele dia, a revelia do destino. Os outros deuses que são para sempre foram para o Olimpo, alguns enfurecidos, outros em grande exultação. Sentaram-se ao lado do pai, deus da nuvem azul, mas Aquiles chacinava ainda os troianos e seus cavalos de casco não fendido. Tal como quando a fumaça sobe até ao vasto céu de uma cidade em chamas, e a cólera divina o faz deflagrar. A todos cria o sofrimento, e a muitos traz a desgraça. Assim Aquiles causava sofrimento e desgraça aos troianos. Ora Príamo, o ancião, estava de pé em cima da muralha. Discerniu o portentoso Aquiles. Também viu que por ele os troianos eram perseguidos em fuga, e não havia auxílio possível. Com um gemido desceu ao chão da muralha e gritou aos ilustres guardiões ao longo do muro: Mantende nas mãos os portões abertos, até que as hostes espavoridas entrem na cidade. Na verdade, eis aqui Aquiles, que os persegue de perto. Penso que coisa horrenda irá acontecer. Porém, assim que tiverem entrado descansados na muralha, de novo fechai os portões duplos, bem ajustados. Tenho medo que aquele homem mortífero salte a muralha. Assim falou, e eles destrancaram os portões e tiraram os ferrolhos. E os portões abertos trouxeram a luz da salvação. Porém Apolo saltou para enfrentar Aquiles. Eu não tinha dito que não ia mais defender os troianos? Não tinha dito isso para Poseidon? De modo a afastar a ruína dos troianos, que fugiam diretamente para a cidade e sua alta muralha, oprimidos pela sede e todos sujos do pó da planície. E Aquiles pressionava-os com a lança e no coração sempre dominava a insânia feroz, louco para obter a glória. Então teriam os filhos dos aqueus tomado Troia dos altos portões, se Febo Apolo não tivesse incitado o divino Agenor, filho de Antenor, homem irrepreensível e possante. No coração lhe lançou a coragem, e ele próprio ao seu lado se postou, para repulsar as mãos pesadas da morte. E Apolo reclinou-se contra o carvalho, envolto em denso nevoeiro. Ora, quando Agenor se apercebeu de Aquiles, saqueador de cidades, estacou, e muitas coisas no coração cismou sombriamente. Em grande agitação, assim disse a seu magnânimo coração: Ai de mim! Se eu fugir à frente do potente Aquiles, para lá onde os outros fogem espavoridos, irá tomar-me mesmo assim e chacinar-me como covarde. E se eu deixar que estes sejam perseguidos pelo pelido Aquiles, e com os pés fugir a Lures, para a planície de Ilion, para chegar às faldas do Ida, para me esconder nas matas. Ao fim da tarde poderia depois banhar-me no rio, para me refrescar do suor, e depois voltar a Ilion. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? O Agenor se pergunta: será que eu fujo igual os outros troianos? Bem, assim aqueles vão me matar quando ele entrar na cidade. Ou eu me escondo e vou tomar um banho de rio e volto mais tarde. Pode ser.
que Aquiles não me veja desviando-me da cidade para a planície, que correndo atrás de mim não me ultrapasse com seus pés velozes. Então já não será possível escapar à morte e ao destino, pois ele é sobremaneira possante entre todos os homens. Todavia, e se eu saísse à frente da cidade para o enfrentar? Tem essa possibilidade. Também a carne dele poderá ser penetrada pelo bronze afiado. Ele só tem uma vida, e os homens consideram-no mortal. Porém, Zeus Crônida lhe outorga a glória. Assim dizendo, ficou à espera de Aquiles. Dentro dele, seu coração valente estava ávido de combate e de peleja. Tal como a fêmea do leopardo que sai de um denso matagal para enfrentar um caçador. E seu ânimo não estremece nem sente medo, ainda que ouça o ululante latir dos cães, e mesmo que o caçador se antecipe e a fira com lança ou seta, até mesmo golpeada pela lança, não desiste. Não desiste da fúria, até se atirar a ele ou ser morta. Assim o filho altivo de Antenor, o divino Agenor, não quis fugir antes de pôr à prova Aquiles, mas segurou à frente o escudo bem equilibrado e apontou a lança contra Aquiles, assim gritando: Porventura esperas em teu espírito, ó glorioso Aquiles, saquear neste dia a cidade dos altivos troianos? Estulto. Muitas serão as dores por causa dela, pois lá dentro somos muitos e valorosos homens, que perante os pais amados, as mulheres e os filhos protegemos Ílion. Tu é que aqui encontrarás a morte, por mais terrível que sejas e audaz guerreiro. Assim falou, e com a mão pesada arremessou a lança aguçada e acertou-lhe na canela, debaixo do joelho. Não falhou, e por cima dele a acneme de estanho de forja recente ressoou de modo medonho, mas o bronze saltou para trás e não penetrou, pois o presente do Deus o reteve. E por sua vez arremeteu o Pelida contra o divino Agenor, mas Apolo não lhe permitiu que granjeasse a glória, mas arrebatou Agenor, envolto em denso nevoeiro, e mandou-o embora da guerra para seguir seu caminho. Pelo dolo, o deus manteve longe do povo, o Pelida. E Apolo, em tudo semelhante ao próprio Agenor, postou-se perante os pés de Aquiles, que se atirou a ele para o perseguir. E enquanto ele o perseguia pela planície da Dora de trigo, Apolo desviou para o rio Escamandro de fundos torvelinhos, indo sempre um pouco à sua frente. Pelo dolo, enfeitiçava-o Apolo, pois Aquiles esperava sempre apanhá-lo na corrida. Entretanto, os outros troianos espavoridos entraram em multidão na cidade, aliviados. A cidade encheu-se deles. Já não ousavam esperar uns pelos outros fora da cidade e da muralha, para descobrirem quem tinha escapado e quem morrera na guerra. Mas entornaram-se às pressas para dentro da cidade, todos a quem pés e joelhos salvaram. Aqui, para nós entendermos um pouco melhor o conflito entre os deuses, vamos voltar esse livro aqui, né? E vamos ler um pouquinho sobre, para começar, um pouquinho sobre Atena, né? Que para os romanos era Minerva. Minerva, filha de Zeus ou Júpiter, era a deusa da sabedoria, da guerra, das ciências e das artes. Após ter devorado Metis, ou a prudência, Júpiter sentiu uma terrível dor de cabeça e recorreu a Vulcano, Hefesto, que lhe abriu o crânio com uma machadada. De seu cérebro saiu Minerva toda armada, enormidade que lhe permitiu socorrer seu pai na guerra dos gigantes, em que se distinguiu por sua valentia. Ela já saiu da cabeça de Zeus
usando armadura, escudo e espada. Um dos traços mais famosos da história de Minerva é sua disputa com Netuno ou Poseidon para dar seu nome à cidade de Atenas. Os 12 grandes deuses escolhidos para árbitros decidiram que o deus que produzisse a coisa mais útil para a cidade lhe daria seu nome. Netuno, com um golpe de tridente, fez sair da terra um cavalo. Minerva dela fez surgir uma oliveira, o que lhe garantiu a vitória. A casta Minerva permaneceu virgem, mas não temeu disputar o prêmio de beleza com Juno e Vênus. Para vencer suas rivais, ofereceu ao juiz Paris o saber e a virtude. Isso aqui é no casamento. Casamento de quem? Eu não lembro o casamento de quem. Se não me engano, o casamento dos pais do Aquiles, do Peleu e da Tétis. A discórdia não foi convidada, ela jogou uma maçã de ouro, escrito para a mais bela. Aí a Atena, Afrodite e Hera queriam aquela maçã e ficou para Paris ou Alexandre decidir quem era mais bela, né? Ele escolheu Afrodite e daí ele passou a ser defendido pela Afrodite e ela concedeu Helena para ele. Ele raptou a Helena. Raptou não, né? Pegou a Helena para ele, né? Helena quis ir também. E aí desencadeou a guerra. Então aqui, a Atena ofereceu a Paris o saber e a virtude. Suas ofertas foram inúteis, porque ele preferiu a Afrodite, né? Com o que sentiu um profundo despeito. Essa deusa era a filha privilegiada do Senhor do Olimpo, que lhe havia concedido várias de suas prerrogativas supremas. Ela concedia o espírito de profecia. Prolongava a seu bel prazer os dias dos mortais. Proporcionava a felicidade após a morte. Tudo o que autorizava com um sinal da cabeça era irrevogável. Tudo o que prometia acontecia, infalivelmente. Então ela era muito poderosa para uma filha de Zeus, né? Ora conduz Ulisses em suas viagens, ela vai acompanhar Ulisses na Odisseia inteira. Ora, digna-se a ensinar as filhas de Pândaro a arte de distinguir-se nos trabalhos que convém às mulheres, a representar flores e combates em obras de tapeçaria. É ela também que embeleza com suas mãos o manto de Juno. Enfim, é ela que manda construir a nau dos argonautas segundo um desenho seu, e que põe na proa dela o lenho falante, cortado na floresta de Dodona, o qual dava o rumo, advertia dos perigos e indicava os meios de evitá-los. Sob essa linguagem figurada é fácil reconhecer o leme da embarcação. Muitas cidades puseram-se sob a proteção de Minerva, porém a mais favorecida pela deusa foi Atenas, a qual dera seu nome. Lá seu culto era objeto de perpétua veneração. Lá tinha seus altares, suas mais belas estátuas, suas festas solenes e, sobretudo, um templo de arquitetura notável, o Templo da Virgem, ou Partenon. Esse templo, reconstruído sob Péricles, tinha 100 pés em todos os sentidos. A estátua de ouro e marfim, com 39 pés de altura, era obra de Fídias. Então, a Atena, por isso que a Atena está do lado dos gregos na guerra. O deus que a enfrenta aqui no trecho que nós lemos hoje é Ares, né? Vamos saber sobre ele. Marte ou Ares, isto é, o Bravo, era filho de Júpiter e Juno. Então, o filho
aí sim, de Zeus e Hera. Os poetas latinos atribuem-lhe outra origem. Enciumada por Júpiter ter posto Minerva no mundo sem sua participação, Juno quis, por sua vez, conceber e gerar. A deusa Flora indicou-lhe uma flor que crescia nos campos de Oleno, na Acaia, e cujo contato bastava para produzir esse maravilhoso efeito. Graças a essa flor, tornou-se mãe de Marte. Então, a Hera ficou enciumada porque a Atena nasceu sem a concorrência dela, né? Então ela quis gerar sozinha também. E por meio dessa flor, por meio de uma flor, gerou Marte. Ela o fez ser educado por Príapo, com quem Marte aprendeu dança e os demais exercícios do corpo, prelúdio da guerra. Os gregos carregaram a história de Marte de certo número de aventuras. Aqui tem algumas histórias sobre Marte. Ah, sim, ele já foi amante da Afrodite. Aqui. Seu culto parece ter sido pouco difundido entre os gregos. Não se fala de nenhum templo erigido em sua honra. E só se citam 2 ou 3 estátuas suas, em particular a de Esparta, que era bem amarrada, para que o deus não abandonasse seus exércitos durante a guerra. Então os gregos não eram bons adoradores de Marte. Talvez seja por isso que ele tenha ficado do lado dos troianos, né? Antes de falar de Apolo, vou falar sobre Laomedonte. Porque tem uma história que a gente viu, né? Que o Laomedonte tinha pedido um trabalho para Apolo e Poseidon, depois não os pagou, né? Então, primeiro vamos saber sobre Laomedonte. Laomedonte, filho de Ilo e pai de Príamo. Então ele é o pai do rei de Troia. Reinou em Troia 29 anos. Cercou sua capital de muralhas tão fortes que se atribuiu essa obra a Apolo. Os fortes diques que também construiu contra as ondas do mar passaram por obra de Netuno. Mais tarde, inundações derrubaram parcialmente esses diques, e contou-se que Netuno, frustrado da recompensa prometida, vingara-se com isso da perfídia do rei. Apolo, de seu lado, vingou-se com a peste. Recorreu-se ao oráculo para fazer os flagelos cessarem, e a resposta foi que o deus do mar só se aplacaria quando os troianos expusessem a um monstro marinho aquele de seus filhos que a sorte designasse. Foi Hesíone, filha de Laomedonte, que a sorte designou. O rei foi obrigado a entregar sua filha, que acabava de ser acorrentada à beira-mar, quando Hércules desceu à terra com os outros argonautas. Assim que essa jovem princesa lhe fez parte de seu infortúnio, ou seja, falou para ele, ele quebrou os grilhões que a mantinham presa e, entrando na cidade, prometeu ao rei matar o monstro. Encantado com essa oferta generosa, Laomedonte prometeu-lhe, por sua vez, como recompensa, cavalos invencíveis e tão leves que corriam sobre as águas. O que a gente queria saber é isso, porque
qual o problema, né? O que tinha ocorrido entre Laomedonte, Apolo e Poseidon?